Ah, deu certo, era a gravação que estava tava dando problema. Tá. Então vai lá, né? Então nessa terceira parte da disciplina, a gente está conversando a respeito dessas influências externas, né? Lembrando de uma coisa que a gente conversou lá no começo, né? Consumir requer tomada de decisão, né? O consumidor, ele toma a decisão do que ele vai consumir, do que ele vai comprar. Então, quando a gente fala de comportamento do consumidor, a gente fala de estudar essa tomada de decisão, a maneira como o consumidor toma as decisões dele. Se a gente entender como ele toma a decisão, a gente consegue, de alguma maneira, direcionar essa decisão para o nosso produto, para a nossa oferta, né, e trazer ele mais para perto daquilo que a gente está querendo vender para ele. Né? A gente meio que quer influenciar o consumidor, sim, né, influenciar ele nessa tomada de decisão para consumir os nossos produtos. Como a gente vive numa sociedade do consumo, como o consumidor já sabe, ele já entende que é assim que a roda gira, né, é assim que as coisas acontecem, é legítimo, é normal, né, é como se fosse um acordo aí que a gente tem, não tem nada de antiético nisso, da gente tentar influenciar o consumidor nessa tomada de decisão, né? Nesse momento que ele está escolhendo o que ele vai consumir. Se ele está escolhendo o que ele vai consumir, é normal, é justo a gente tentar oferecer coisas para ele nesse momento. Né? A gente falou, então, na unidade passada, a respeito das influências internas, como que a psicologia, o jeito de ser de cada um influencia nessa tomada de decisão, e agora a gente está falando das influências externas, que também são chamadas de influências socioculturais, que é como que de fora para dentro, né, a partir do meio em que a gente vive, a gente então recebe essas influências que vão moldar o jeito que a gente consome as coisas. Né? Tá vendo os slides aí, né, Ana? Tô conseguindo ver. Tá, beleza. Então a gente viu primeiro, né? A gente está vendo algumas influências dessa, algumas coisas que são da sociedade e da cultura que influenciam o consumidor na tomada de decisão. Uma dessas influências que a gente viu é a respeito das gerações, das diferentes gerações. É, e o que a gente viu ali, né, é que meio que historicamente aí foram se construindo algumas gerações diferentes que se comportam diferente em relação ao consumo, começando lá pelos baby boomers, né? Para os americanos, lá tem até uma geração que vem antes dessa, antes dos baby boomers, que são os veteranos, né, os veteranos de guerra. Então, os baby boomers são os filhos desses veteranos, depois vem a geração X, que provavelmente é a geração dos nossos pais aí, né? Aí vem a geração Millennial, onde já é um pouco da nossa geração, e a geração Z, né, que talvez vocês se encaixam aí mais na Z do que na Millennial e tal, mas enfim, são diferenças de comportamento em relação ao consumo. Aqui tem uma outra abordagem, né, um outro jeito de entender isso, ao invés de chamar a geração de millennial, chama de geração Y, mas dá na mesma, né? Então, ali, baby boomers, pessoas que nasceram por volta de 1940, são pessoas que têm é, um certo medo de consumir, elas não são totalmente abertas para o consumo. Então, para um baby boomer, tomar a decisão de consumir é um pouco mais complicado, ele é um pouco mais resistente em relação a isso. E conforme a gente vai avançando nas gerações, né, não vou falar de todas, porque a gente já teve uma aula sobre isso, vai ficando mais natural o consumo, né? Quanto mais novo aí é a pessoa, quanto mais é avançada aí a geração, mais propensa a pessoa tá para consumir, porque ela já nasceu no mundo consumista, ela já nasceu no mundo, né, onde ela é estimulada o tempo todo ao consumo. É uma pessoa que já tem contato com a tecnologia, enfim, já está aí presente na internet, nas redes sociais e está sendo influenciada mais intensamente a consumir, então entende o consumo com mais naturalidade. Então, por isso que as gerações interferem de fora para dentro naquilo que a gente consome. No último encontro que a gente teve, né, antes da semana passada, que a gente deu uma paradinha semana passada para fazer a prova, a gente falou a respeito das classes sociais e do estilo de vida. Classe social, a gente usa essa palavra classe social e não classe econômica, né, justamente porque a gente está querendo falar de estilo de vida. Dependendo da classe em que você se encaixa, né, da classe que você se entende, né, isso é uma coisa muito de cada um, né, de qual classe social você se sente pertencendo, isso vai determinar o seu estilo de vida, né, vai determinar o papel social. E a gente viu aí
alguma maneira como as classes são organizadas, e a gente viu que na maioria dos países desenvolvidos é essa organização que existe. Você tem uma classe alta, onde tem algumas pessoas ricas, né, com bastante acesso a bens e renda. Você tem uma classe baixa lá embaixo, que são as pessoas mais pobres, com mais dificuldade social, que não tem muito acesso aos mercados, ao consumo, que não tem muita renda. E você tem uma grande classe média. Né? Essa é a característica de país desenvolvido. A gente acha que país desenvolvido é um lugar que tem muita gente rica, né? Até tem lá pessoas ricas, mas tem país subdesenvolvido que tem mais pessoas ricas até. O que faz a diferença para um país desenvolvido para um país subdesenvolvido não é a classe alta, mas é a classe média. A quantidade de pessoas que tem na classe média. Nos Estados Unidos, na Europa, né? A classe média representa 60%, né? 70%, 75% da população, no mínimo 50% da população. Então, pelo menos a metade da população está ali na classe média. Aí você tem alguns poucos ricos, né, e alguns poucos pobres ali, né? E o governo vai se concentrar em atender ali as necessidades de quem está na classe mais baixa, na classe mais pobre. É nesse tipo de realidade, nesse tipo de país onde você tem a classe média desenvolvida, né, com pelo menos metade da população enquadrada ali como classe média, que a lógica do consumo faz mais sentido, né, que a sociedade do consumo funciona mais plenamente, que as teorias do marketing vão funcionar, que elas foram pensadas, porque nesses países que você tem uma grande classe média, você tem um grande número de pessoas com condições de consumir, né, em condições de consumo. Né? Então, o que acontece? Cada classe dessa, alta, média e baixa, acaba tendo um papel social, né? Acaba tendo em certo sentido, assim, uma função, né? Na nossa sociedade. Você tem os ricos ali que têm a função. Desculpa. Quem está na classe alta ali, né? Os ricos, tem uma determinada função social. Quem está na classe média tem a sua função social e quem está na classe baixa tem a sua função social. Na classe baixa, né, o papel social ali muitas vezes é restrito, acaba tendo que ser amparado pelo Estado, pelo governo, né? Na classe alta, a pessoa já tem uma alta renda, já tem patrimônio, ela é chamada a contribuir, né? É chamada a contribuir com o próprio desenvolvimento da sociedade, enfim, como ela tem muito dinheiro, ela tem condições de ajudar mais, né? Então, nesses países ricos, as pessoas que são ricas mesmo, elas ajudam bastante no desenvolvimento da sociedade. Já a classe média, o papel social dela, a função social dela, né, nesse aspecto, acaba sendo consumir, né, consumo, e fazer a roda girar. É o consumo da classe média, das famílias de classe média, que bota as empresas aí para produzir, né, que faz o comércio funcionar, que faz o governo arrecadar, porque é a mais numerosa, é onde tem mais gente. Né? E o que a gente viu é que aqui no Brasil tem uma distorção. Né? Aqui no Brasil essa questão é diferente. A gente divide as nossas classes mais, né? A gente não tem só 3 classes econômicas, tem 6, né? Classe A, B1, B2, C1, C2, D e E. Né? Então a gente tem 6 classes sociais diferentes. Se a gente considerar que a classe A é a classe alta, ok, tem 2%, 2,5% da população lá, normal, tudo certo, né? 2,5% da população acumulou bens e tem acesso a bastante renda. A classe B seria a classe média, né? B1 e B2 aqui seria a nossa classe média, mas olha só, a gente só tem 20% da população na classe média. Né? Então, enquanto nos países desenvolvidos a maior parte, pelo menos a metade da população está aqui, no Brasil só 20% da população está na nossa chamada classe média. Né? A gente tem a grande maioria da população da classe C para baixo. C1, C2, D e E, né? São classes consideradas baixas. Né? E aqui tem a maior parte, ó, 21%, 26%, 28%, somando tudo isso aqui, dá 70%, 80% da população nessa condição aqui de ser classe baixa. Então, a gente não tem uma classe média desenvolvida, numerosa, que puxa o consumo. Então, o que acontece no Brasil? O estilo de vida da classe baixa no Brasil é diferente do estilo de vida da classe baixa em outros lugares. Né? Aqui no Brasil, quem consome, quem é chamado a consumir, quem tem o papel social de consumir, de fazer a sociedade do consumo acontecer e a roda girar, acaba sendo a classe C. Né?
A gente força a classe C a consumir. É uma peculiaridade, uma característica aí do Brasil, né? A gente dá um jeito, a gente dá um jeitinho de fazer a classe C consumir, com parcelamento, né, com dividir 10 vezes sem juros no cartão, tá? Aí a pessoa paga em pequenas parcelas, ela consegue consumir as coisas, tá? Então, por isso que a classe social influencia no nosso consumo, no modo como a gente consome. E aí a gente chega no assunto que a gente vai conversar hoje, que é mais uma influência dessa, mais um foco de influência, mais um lugar de onde vêm essas influências externas, né? Mais uma maneira de como a gente é influenciado a consumir, que é a influência dos grupos de referência e dos formadores de opinião. Talvez essa influência aqui, né, esses focos de influência que sejam os mais poderosos, assim, sejam os que mais conseguem influenciar a gente a consumir coisas. Porque aqui é influência direta mesmo, né? Formadores de opinião e grupos de referência são pessoas que estão mesmo ativamente nos influenciando, buscando nos influenciar. Então é onde a gente acaba sendo mais influenciado, né? Vamos falar primeiro dessa questão de formação de opinião, formadores de opinião. Aí depois a gente fala dos grupos de referência, né? Então vamos falar dessas duas coisas: formação de opinião, formadores de opinião e grupos de referência. Quando a gente fala de formação de opinião, formadores de opinião, a gente fala de como a gente é influenciado diretamente por outras pessoas, por outros indivíduos. Como alguns indivíduos recebem mais a nossa atenção. A gente dá mais atenção para alguns indivíduos e esses indivíduos acabam adquirindo o poder de formar a nossa opinião, ou pelo menos de influenciar a formação da nossa opinião. Eles vão trazer elementos, trazer coisas para nós que vão influenciar o modo como a gente pensa, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos costumes. Então, essas pessoas têm poder, né, porque a gente dá muita atenção para eles, têm poder de mudar quem a gente é, de mudar um pouco a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, né? Esse é um fenômeno que existe desde sempre, né? Desde sempre a gente tem pessoas que se destacam de alguma maneira e vão receber mais atenção da gente e vão ter esse poder de influenciar, né? Mas agora com a internet isso tomou outras proporções, né? Isso se tornou uma coisa muito visível, assim, muito palpável. Mas desde sempre a gente tem formadores de opinião, pessoas que formam a opinião das pessoas de alguma maneira, né? Artistas, esportistas, cantores, músicos, bandas, jornalistas, escritores, contadores de história, filósofos, pensadores. Sempre a gente tem essas pessoas em destaque na sociedade que a gente, às vezes, acaba dando mais atenção para o que ela fala, né? Políticos também têm esse papel, e vão, né, se tornar, então, formadores de opinião para nós, né? A gente vai formar a nossa opinião com base no que a gente escuta dessas pessoas. A gente acredita que essas pessoas têm condição, têm potencial, né, de influenciar a gente, né? A gente aceita que, pô, eu acredito no que ele diz, eu acredito no que ele fala, e aí a gente acaba sendo influenciado e moldando o nosso pensamento de acordo com o que essas pessoas pensam, né? Olha como que na internet isso ficou forte, né? A gente até criou esse termo, né? Os influencers, os influenciadores digitais. Então são indivíduos, são pessoas que adquiriram mais atenção nossa nas redes sociais, tem lá um grande número de seguidores, aí todo mundo fica olhando o que eles fazem e ficam tentando imitar o estilo de vida deles, né? Eles ficam mostrando lá a vida deles nas redes sociais e aí uma legião lá de seguidores começam a tentar imitar esse estilo de vida, a reproduzir ali o que essa pessoa está mostrando nas redes sociais, né? Percebe? A internet deu um potencial para isso, né? A internet expandiu esse poder de influência, de formação de opinião das pessoas, né? Mas é uma coisa que sempre teve, uma coisa que sempre existiu, né? Até peguei um exemplo aqui de agora, né? Não sei se vocês acompanharam aí esse caso. Essa é uma das maiores influenciadoras do Instagram, né? Essa pessoa se destacou muito no Instagram, ficou muito famosa no Instagram. Uma das primeiras pessoas no Brasil a se tornarem famosas a partir das redes sociais, né? Dá para dizer que ela é uma das primeiras digital influencers do Brasil, né? Gabriela Pugliese.
Ela começou a compartilhar lá no Instagram seu estilo de vida e tal, né, dicas ali para as pessoas. Arrebanhou uma legião de seguidores, muita gente seguindo, né, muita gente mesmo dando atenção para ela. Ela foi conquistando esse privilégio de influenciar o modo como muitas pessoas pensam, né? E aí recentemente se viu numa enrascada aí, né? Ela está de alguma maneira ligada a toda essa questão do coronavírus no Brasil, né? Os primeiros casos apareceram depois da festa de casamento da irmã dela, né? A irmã dela fez um casamento, deu uma festona lá, e aí alguém foi para essa festa de casamento da irmã dela já doente, né? Mas não quis perder a festa e foi lá do mesmo jeito e acabou espalhando o coronavírus lá para quase todo mundo que estava na festa de casamento da irmã dela, né? Então ela já ficou meio queimada por aí, né? Já foi ela, a família dela aí que abriu as portas pro coronavírus aqui no Brasil, de certa maneira. E aí recentemente, semana passada, semana retrasada, não sei, ela deu uma festa, né? Ela fez uma festinha, reuniu os amigos lá para fazer uma festa, né? Em plena quarentena, reunindo os amigos lá para fazer uma festa e postou e tá nas redes sociais essa festa. E pronto, né? Choveu crítica, né? Aí quebrou o encanto, né? Esse monte de gente que de certa maneira estava aceitando ser influenciado por ela, acabou vendo nela com outros olhos, né? Vou olhar para essa pessoa com outros olhos, não vou aceitar mais que ela molde minha opinião, eu não vou permitir mais que ela me influencie, porque ela está me influenciando para coisas não muito legais. Ela foi bombardeada, muito criticada, né? E aí várias empresas que tinham contratos com ela para ela divulgar coisas para os seguidores dela. Então, olha o papel do influencer, né? Empresas pagam para ela mostrar produtos para nós, né? Então, parte do que ela publicava lá nas redes sociais era anúncio, né? Era comprado por empresas para mostrar produtos lá para os seguidores dela. E aí ela foi perdendo esses contatos e tal. Estima-se lá que ela perdeu 3 milhões de reais em contratos, né? Por conta dessa festinha que ela fez em plena quarentena. E não parou de ser metralhada, não parou de ser bombardeada lá nas redes sociais. Ela chegou a excluir, né? Ela cancelou lá a conta dela no Instagram, né? Então, que era o ganha-pão dela, que era o lugar onde ela se tornou famosa, né? Milhões de seguidores, ela abriu mão para tentar se preservar um pouco dessa onda de críticas que ela vem sofrendo, né? Então, essa é a relação que a gente tem com formadores de opinião, líderes de opinião e influenciadores. A gente dá atenção para certos indivíduos, para certas pessoas, e aí quase que fatalmente, inconscientemente, a gente começa a reproduzir o estilo de vida dela, né? E como eu falei, a internet só potencializou isso, né? Mas é uma coisa que desde sempre existiu, né? Artistas, celebridades aí, políticos, pensadores, filósofos, escritores, sempre influenciaram de alguma maneira a opinião das pessoas, né? O que a gente está vendo na internet agora é só a expansão desse fenômeno. E aí tem a questão dos grupos, né? Dos grupos de referência. Além de sermos influenciados por indivíduos, por esses formadores de opinião, por pessoas que moldam a maneira como a gente pensa, a gente também é muito influenciado pelos grupos dos quais a gente faz parte. Todos nós fazemos parte de certos grupos, né? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Se tivesse mais gente, eu ia pedir para cada um citar aí um exemplo de grupo que faz parte, mas vai ficar meio esquisito, né? Então deixa eu falar aqui o que eu imagino, né? Você tem a sua família é um grupo do qual você faz parte. Você mora numa rua, num bairro, num prédio, num condomínio, não sei, né? Nesse lugar que você mora tem um certo grupo, tem um grupo ali das pessoas que moram nesse lugar também, com quem você pode ter ou não um pouco mais de contato. De repente você participa de uma igreja, né? Ela tem um grupo. Dentro da igreja você pode participar de uma coisa específica, lá de uma função específica, não sei, né? E aí essa parte específica que você participa lá é um outro grupo ainda. Você pode participar de alguma associação, de alguma entidade, isso é um grupo do qual você faz parte. Você está na faculdade, né? Você está fazendo a faculdade lá, então a sua turma é um grupo do qual você faz parte. A gente está numa situação lá que tem duas turmas, né? Então você está ali participando de dois grupos ao mesmo tempo. Você tem o grupo que é só a sua turma, aí você tem o grupo que são as duas turmas juntas, né? São dois grupos diferentes.
De repente você tem amigos ali do intervalo, né, de outras turmas, de outro curso. É um outro grupo do qual você faz parte. Você tem um grupo de amigos aqui e ali que você costuma sair, que você costuma conversar. Esse é um grupo do qual você faz parte. Existem grupos virtuais que a gente acaba fazendo parte, né? Então, você tem um grupo lá no WhatsApp que tem pessoas lá com quem você de vez em quando interage, grupos do Facebook, né, que às vezes você está participando ali. Então a gente tem essa natureza de ir se metendo em grupos. Cada indivíduo, cada um de nós participa de dezenas de grupos, né, em muitos grupos. E a gente faz um malabarismo social aí para conseguir administrar a nossa presença em todos esses grupos, né, e conseguir manter ativa a nossa participação em todos esses grupos que a gente se mete aí, né? E esses grupos têm potencial de influenciar a gente também, né? De alguma maneira, a gente é influenciado por esses grupos que a gente escolheu fazer parte, ou que a gente deseja fazer parte, né? E aí, para a gente avançar, esse é justamente o gancho, né? A gente participa de alguns grupos, como eu falei, né, com esses exemplos que eu dei, estamos efetivamente participando de alguns grupos, mas tem grupos que a gente quer participar também, que a gente quer entrar, né? Vocês aí fazendo o curso de administração, né? O que você quer fazer no curso de administração? Você está se candidatando, você está se preparando para entrar em mais um grupo, né? Você quer fazer parte de mais um grupo, ou de mais alguns grupos, né? Um grupo que você quer fazer parte é o grupo dos profissionais de administração de empresas. Eu lembro que quando eu estudava, eu queria muito isso, assim, né? Eu tava estudando e a minha cabeça era, não, um dia eu vou ser profissional dessa área, né? Eu queria ser publicitário, né? Foi a área que eu estudei, então eu falei, não, né? Eu quero ser aceito nesse grupo, eu quero fazer parte desse grupo. A minha vontade é um dia conseguir que o mercado, né, que as pessoas me aceitem como publicitário. E aí eu fui estudar para isso, né? Imagino que é um pouco disso que vocês vivem também estudando administração, né? Você quer fazer parte desse grupo, você quer ser percebido como um administrador, uma administradora de empresas no futuro, né? Então você almeja fazer parte desse grupo, você vai mobilizando a sua vida para tentar fazer parte desse grupo, para se encaixar nesse grupo de alguma maneira, né? É, é, e aí, né, isso vai abrir as portas para você no mercado de trabalho, né? Se você já trabalha, você já faz parte de mais alguns grupos ali que são grupos profissionais, né? Grupos da empresa onde você trabalha, amigos, colegas ali de trabalho também são grupos de influência, né? Mas enfim, a gente se esforça para pertencer a alguns grupos. Além dos grupos que a gente já faz parte, né, desses grupos que a gente já pertence, esses grupos que eu já estou inserido, né, de alguma maneira, a gente também se esforça para entrar em outros grupos. A gente está sempre tentando, buscando esse caminhos, né, para conseguir sermos aceitos ou conseguir fazer parte de alguns grupos que a gente almeja, que a gente deseja participar, né? Agora um slide polêmico aí, né? Também a gente se esforça para fugir de alguns grupos, né? Então, se tem alguns grupos que a gente quer participar, que a gente se esforça para entrar, tem alguns grupos que a gente se esforça para dizer que a gente não tá, né? A gente faz de tudo para não sermos percebidos como pessoas desse grupo, né? Até coloquei aqui mais a título de brincadeira, né? Duas cenas aí de protestos, né, de manifestações, uma mais ligada à ala da esquerda política, né? Todo mundo ali vestido de vermelho, bandeira da CUT e tal, e outra aqui todo mundo vestido de verde e amarelo, pedindo intervenção militar e tal, né? Se você se identifica com um desses dois grupos, né, você quer de alguma maneira evitar o outro grupo, né? Você se esforça, você faz coisas para dizer não, daquele grupo eu não pertenço, eu não faço parte daquele grupo desse, né? Não quero participar desse. No meu caso, eu não quero participar nem de um nem do outro, né? Então eu me esforço para dizer que eu não gosto nem de um grupo nem de outro aqui, mas é muito pessoal, né? Muito de cada um, tá? Então percebe isso, ó. Tem grupos que você faz parte, né? Grupos que você de alguma maneira já está inserida, já te influencia, né, de certa maneira.
Tem grupos que você quer participar, que você não participa ainda, mas que você está buscando participar. Esse grupo também te influencia, mesmo que você não faça parte dele ainda, ele também te influencia, também vai te levar a consumir certas coisas. Então você fala assim, pô, eu quero ser um administrador de empresas. Eu estou batalhando aí para conseguir entrar nesse grupo dos profissionais de administração de empresas. Você vai começar a consumir coisas que têm a ver com isso. Você vai começar a assistir filmes que têm a ver com esse universo. Você vai começar a ler livros que têm a ver com esse universo. Você vai começar a se vestir de um jeito que tem a ver com esse universo. Você começa a mudar o jeito que você consome para te inserir, né? Para te fazer parecer mais, né? E te dar essa sensação de que você pertence cada vez mais a esse grupo que você está buscando. Tá? Então, os grupos que você já pertence te influenciam, né? Óbvio, mas os grupos que você quer pertencer também te influenciam, também tem potencial para influenciar você de alguma maneira. E os grupos que você não quer pertencer, os grupos que você quer negar, que você quer dizer de qualquer maneira que você não faz parte daquele grupo, também te influenciam, também tem potencial para te influenciar. Né? Quando você quer negar um grupo, você precisa se esforçar, né, para negar aquele grupo. E aí, isso pode te levar a consumir coisas também, né? Talvez você consome certas coisas para mostrar que você não faz parte de um grupo ou de outro. Tá? Então, em resumo, né? A gente tem influenciando a gente com poder de influenciar, né? De ser referência para a gente no que diz respeito ao consumo. Grupos aspiracionais. Né? O que são grupos aspiracionais? Aqueles que eu não pertenço ainda, mas que eu quero pertencer, que eu estou trabalhando, estou buscando me aproximar de alguma maneira. Então, no que eu me movimento em direção a esse grupo, eu quero mostrar para mim mesmo e para as pessoas que fazem parte desse grupo que eu tenho condições de fazer parte dele. Então, isso já está me influenciando, já está moldando o meu comportamento, já está me levando a pensar de uma certa maneira e a consumir certas coisas. Né? Então, só de eu querer participar de um grupo, né, de eu aspirar, né, então eu estou pretendendo, eu estou desejando fazer parte daquele grupo, ele já me influencia, ele já tem potencial para me influenciar. Né? Você tem, então, os grupos de pertencimento, que são aqueles que você pertence, também é chamado de grupos de referência associativa, né? Grupos que você se associa, que você faz parte, que você pertence mesmo, você quer se ver associado ali, então eles vão te influenciar porque você pertence, porque você faz parte daquele grupo, e para pertencer, para se manter naquele grupo, para continuar sendo aceito naquele grupo, você tem que ter um comportamento parecido com as pessoas que estão lá, né? Se o seu comportamento for muito diferente daquele grupo, o grupo vai começar a criar resistência, e aí o seu pertencimento, a sua associação àquele grupo começa a ficar em risco. Então, para pertencer àquele grupo, para se manter naquele grupo, você molda o seu comportamento. Né? Você acaba consumindo certas coisas. Tá? Na aula seguinte, aí a gente vai falar a respeito de cultura. Né? Cultura também tem esse papel. A gente quer pertencer a certos grupos culturais. E aí você acaba consumindo coisas para se aceitar, né? Para ser aceita nesse grupo cultural que você quer fazer parte. E se você consome coisas que não têm a ver com esse grupo cultural, aquele grupo te rejeita, né? Aquele grupo não te aceita mais ali. Né? Então, para ser aceito nos grupos que a gente quer fazer parte, a gente tem que moldar o nosso comportamento de certa maneira, inclusive consumindo coisas que têm a ver com esse grupo. Tá? Então, alguns grupos são de pertencimento ou de referência associativa. E aí me influenciam também os grupos de rejeição, ou os grupos de referência dissociativa. Os grupos dos quais eu quero me dissociar, ou seja, né, os grupos dos quais eu quero me afastar. Os grupos que eu quero não pertencer. Quando eu quero mostrar que eu não pertenço a um determinado grupo, mesmo não pertencendo àquele grupo, ele já está me influenciando, ele já está me moldando de alguma maneira. Tá? Então, todos os consumidores são aí influenciados por esses três grupos aí, por esses três tipos aí de grupos, né? Grupos aspiracionais, de pertencimento e de rejeição.
Sendo que os de pertencimento, né, esse grupo de pertencimento que está aqui no meio, né, esse aqui é o que influencia mais. Né? Esse aqui é o que tem mais poder de te influenciar, porque é o que você está mais perto, é o que você já está participando, você já conhece as pessoas que estão ali, você já tem um relacionamento estabelecido. Né? Então, esse grupo aqui te influencia mais. Né? Os aspiracionais e de rejeição, eles são de periferia, ali, né? Eles têm uma influência, mas é uma influência mais indireta, uma influência mais distante de você. Tá? Então, a gente é influenciado por esses 3 tipos de grupo, mas o grupo de pertencimento, aqueles grupos que a gente já pertence, que a gente já está associado, são os que influenciam mais a gente. Né? Vai lá. Outra característica desses grupos aí, né, desses grupos aos quais a gente se associa de alguma maneira. Alguns grupos desses a gente vai chamar de primários, outros de secundários. Né? Por que é importante fazer essa divisão? Porque os grupos primários, eles influenciam mais. Os grupos primários têm mais condição de influenciar a gente. Qual que é a diferença dos dois? Né? O que eu chamo de grupo primário e grupo secundário? O grupo primário é aquele grupo que eu participo e eu tenho ali dentro daquele grupo relações afetivas estabelecidas. Né? Então, ali dentro daquele grupo, fazendo parte daquele grupo, eu tenho relações sociais, relações afetivas, laços ali, afetivos muito bem estabelecidos. Então, ali tem pessoas de que eu gosto, né? Tenho amigos, tenho familiares. Então, tem pessoas que eu tenho um afeto mesmo pessoal, né? Por essas pessoas que fazem parte desse grupo. Esse grupo aqui é muito difícil a gente se desvencilhar dele. A gente não quer de jeito nenhum deixar esse grupo, porque implicaria em você abandonar essas pessoas pelas quais você tem afeto, né? Então, um grupo primário é um grupo que está ali no núcleo das suas influências, é o que tem mais poder para te influenciar, né? Então, assim, se você tem um grupo de amigos, mas é um grupo que você não se envolve tanto com as pessoas e tal ali, não tem nenhum muito apego por aquele grupo, ele não vai te influenciar tanto. Agora, se é um laço muito forte de amizade, né, se tem um laço muito duradouro, muito forte de confiança, de reciprocidade entre vocês, passa a ser um elo emocional muito grande, né? E aquele grupo vai conseguir te influenciar muito mais. Então, os grupos primários são aqueles onde você tem elos emocionais, sociais e vínculos com as pessoas mesmo que fazem parte daquele grupo. Né? Já os grupos secundários não tem esse afeto, né? Não tem esse lado afetivo, né? Não tem ali essa questão emocional mesmo envolvida. Né? Às vezes você passa pela faculdade sem estabelecer laços concretos com ninguém. Né? Você convive ali com as pessoas e tal, mas não se envolve muito emocionalmente com ninguém. Então, esse vai ser para você um grupo secundário. Né? Às vezes tem pessoas que você se encontra com uma certa regularidade, numa certa situação, mas você não chega a estabelecer um laço afetivo com aquelas pessoas, não vai estabelecer uma amizade, um relacionamento mais profundo. Você tem contato com aquelas pessoas, mas é um contato mais distante. Então, esse vai ser o grupo secundário. Tá? Então, nos grupos nos quais você tem relações afetivas, né, amizade muito forte, relações familiares, né, até paixões e tal, vão ser aí os grupos primários, né, os grupos que mais vão te influenciar. Mas a gente também está exposto a um monte de outros grupos secundários. Né? Uma coisa interessante que é assim, ó, diferenças de cultura, né? Lá fora, Estados Unidos e tal, o trabalho, né, o lugar que as pessoas trabalham, o grupo profissional das pessoas sempre é um grupo secundário. As pessoas dificilmente estabelecem relações afetivas com quem trabalha, né? O trabalho é uma coisa, a vida pessoal é outra. Eles separam isso muito bem. Não tem muita amizade assim, e tal, não tem um convívio ali, né? Mas são relações só profissionais mesmo. Você não tem muito envolvimento emocional, né, no grupo do trabalho. Então, em algumas culturas, o trabalho, né, os amigos do trabalho, os colegas, os companheiros de trabalho, sempre vão ser um grupo secundário. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente transforma, inclusive, os amigos de trabalho em grupos primários. Né? Estabelecem relações muito fortes ali, vínculos mesmo de amizade muito profundos. Né?
Então, é uma questão cultural, uma questão de diferença de comportamento nosso, né? Então, vai depender disso, vai depender do quanto tem de vínculo afetivo entre as pessoas daquele grupo, né? Se tiver bastante vínculo afetivo, é um grupo primário, e esse é o grupo que te influencia mais. Então, olha lá, o grupo de pertencimento é o que te influencia mais, e o grupo primário é o que te influencia mais. Então, se você pertence a um grupo, você faz parte de um grupo, e aquele grupo tem relações afetivas, relações emocionais, né, esse grupo tem muito poder para te influenciar, né? Se você pertence a um grupo, mas ali não tem muitas relações afetivas, você não tem muito vínculo com as pessoas que fazem parte desse grupo, ele vai te influenciar um pouco menos, né? Mas se for um grupo, então, de pertencimento e primário, aí ele tem muito potencial, né, para influenciar o seu comportamento, as suas decisões, inclusive decisões de consumo, tá? Um exemplo aqui, ó. Alguns grupos, exemplo não, né? Mais uma classificação, um papel aí que os grupos exercem para nós. Alguns grupos vão ter em nós influência normativa, né? E outros grupos vão ter só uma influência informacional. O que é isso? O grupo que tem influência normativa, ele tem potencial, ele tem influência nas normas, né? Ele dita regras. É um grupo que é capaz de estabelecer para nós as regras do que pode e o que não pode, do que é legal e o que não é, do que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Alguns grupos têm esse potencial, outros grupos não. Outros grupos são só uma referência, uma influência informacional. São grupos que vão contribuir, que vão influenciar você só dando informações novas, mas não ditando regra, né? Exemplo, se você faz parte de uma igreja, de uma religião, né? Provavelmente, se você se propõe a seguir mesmo, né, aquela religião, até pela própria natureza do que é a religião, vai ser para você um grupo de influência normativa, né? Fazer parte daquele grupo implica em algumas normas, em algumas regras que você tem que seguir, né? Então, o grupo da igreja, né, o grupo das pessoas que você conhece a partir da igreja, da sua fé, né, que você resolveu seguir, provavelmente vão ter uma influência normativa sobre você, né? Outro grupo que tem influência normativa, a família, né? A nossa família dita regras, né? Ela, de certa maneira, em alguma medida, em todas as famílias, vão se estabelecer algumas regras lá, do que pode, o que não pode, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode consumir, o que você não pode consumir. Então, isso é uma influência normativa, né? Se você infringir essa norma, se você ir contra essa norma que esse grupo está estabelecendo, você pode, inclusive, ser dispensado, descartado, né? E deixar de fazer parte desse grupo, né? Já outros grupos, que daí é a maioria, a grande maioria dos grupos que a gente faz parte, só tem poder informacional sobre nós, né? São grupos que vão abastecer a gente de informações, né? Pensa nos seus amigos da faculdade, né? Nos seus colegas de turma aí na faculdade. Eles não têm influência normativa sobre você, né? O vínculo que vocês possuem, né? Embora possa existir amizades profundas ali, né? Tem pessoas, eu já me formei faz muitos anos já, e tem pessoas da minha graduação que a gente tem contato próximo, assim, até hoje, né? Isso é bem, bem interessante. Mas esse grupo não tem poder normativo, ele não consegue ditar normas para você. Mas ele tem uma grande influência informacional. As informações que eles trazem, né, as coisas que você vê nos seus colegas de turma, nos seus colegas de faculdade, te influenciam muito também, né? Muitas vezes, eles vão te apresentar produtos novos que você não conhecia, marcas novas, lugares novos. Eles vão trazer coisas para você que vão abastecer, que vão enriquecer o seu estilo de vida e que podem te levar a consumir coisas ou não, né? Então, enquanto o grupo de influência normativa tem uma norma, tem uma regra que você tem que seguir, né? O grupo informacional é só um grupo onde você busca informações, um grupo que vai te apresentar coisas, né? Que vai fazer você conhecer coisas novas, tá? Então, percebe assim, ó, se tem um grupo que ele é de pertencimento, que você faz parte, que ele é um grupo primário, onde você tem relações afetivas ali, né, emocionais, e é um grupo com influência normativa sobre você, esse grupo praticamente dita quem você é, né? Ele tem poder para dizer
para te influenciar absurdamente, profundamente, né? Então, de acordo com os grupos que você faz parte, de acordo com as características dos grupos que você faz parte, o seu comportamento vai sendo moldado, tá? E aí, ó, para a gente já ir terminando, né? Que conclusão isso permite a gente chegar, né? Somando todas essas características que a gente viu, o grupo que é mais forte, o grupo que tem mais poder de influenciar a gente, né, que mais dita, que mais molda quem a gente é a família, né? A família tem um papel central no que diz respeito ao nosso comportamento de consumo, né? A família é um grupo de pertencimento, é um grupo que você pertence, que você já faz parte, né? Então, como grupo de pertencimento, é um grupo que naturalmente tem uma influência maior sobre você. Família é um grupo primário, é um grupo onde você tem laços afetivos, né? E quando eu falo família, assim, é família no sentido mais amplo possível, né? Família é com quem você convive a maior parte do seu tempo. A família é com quem você compartilha aí a maior parte da sua vida, né? Seja lá que for que você, o formato que for aí que a sua família tenha, né? As pessoas que você mora e tal, com quem você convive, é o que vai constituir a sua família. Mas ali tem laços afetivos, então é um grupo primário, né? É um grupo com laços emocionais muito fortes. Então, é um grupo de pertencimento, é um grupo primário e é um grupo de influência normativa, né? Famílias dita norma. A família cria regras do que pode e o que não pode. Certas famílias têm até algumas lideranças, né? Tem pessoas que, né, influenciam mais do que outras, enfim. A família tem um papel especial nisso. Por isso que naquele trabalho que a gente fez a respeito da persona, né, que a gente criou ali uma buyer persona, um perfil de um consumidor, um dos quadrinhos lá, uma das coisas que a gente teve que preencher como é a família dessa pessoa, né, com quem ele mora, qual que é o tipo de família dele, né? Mora com o pai, com a mãe, mora sozinho, tem filhos, não tem, com quem que ele convive, com quem que ele troca ali o seu dia a dia. Porque esse arranjo familiar, né, a família onde ele faz parte, é com certeza o grupo que tem mais potencial para influenciar o consumo, né? Para influenciar o modo que você consome, né? Às vezes você pode me dizer assim, mas eu não gosto da minha família, eu brigo, não concordo com nada que a minha família fala, né? Eu não quero que a minha família me influencie, então eu faço tudo diferente do que eles pensam, que é para mostrar que eu sou rebelde, né? Pronto, a família está te influenciando, né? Mesmo quando você resolve fazer tudo ao contrário, tudo diferente, a família está te influenciando também de alguma maneira, né? No que você tenta ser diferente, você está aceitando, né, a influência que a família te faz, né? Aí, se você convive com a mesma família, com o mesmo núcleo familiar desde a sua infância até hoje, essa família te formou, né? Ela formou seus hábitos de consumo, ela formou seus valores, seus princípios desde a infância, né? Ali tem uma imagem então, de uma família fazendo compras no supermercado. A criança ali meio que está aprendendo a comprar, né? Está aprendendo a consumir. O que eu posso pôr no carrinho? O que eu não posso? O que é legal? O que não é? Como que a gente escolhe? Que tipo de coisas que eu posso escolher ali no supermercado, né? Então a família vai moldando, vai influenciando o comportamento de consumo, certo? Tá aí ainda, Ana? Oi, Tá aí tô ainda? ouvindo. Tá, então esse era o assunto de hoje, né? Os grupos de influência. A semana que vem a gente ainda vai estar falando dessas influências externas, quando a gente vai falar da cultura, né? Como é que a nossa cultura influencia a gente. Beleza? Tá bom. Tá? Hoje o povo ficou com medo da pandemia. Sei lá, acho que eles estão fazendo prova. Hoje é o último dia de fazer todas as provas, né? O povo tá apurado, eu vi mesmo no grupo. Eu imagino que seja isso. Depois você confirma pra mim se a minha prova chegou? É porque eu Tá. fiz, mas eu fiz antes do período da primeira vez. Mas não tem problema. Não, né? Não, se você conseguiu fazer lá, chegou, não tem erro não. Tá bom, Beleza? obrigada. Tá. Aí, sim, hoje termina o prazo, né? Tem gente que vai estar entregando hoje ainda, amanhã, depois eu devo corrigir e lançar as notas. Aham. Tá ok, Beleza? então. Obrigada. Então, valeu. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Valeu.